Olá, meus queridos, tudo bem? Professora Júnia Andrade na área, não é? Para você que está chegando agora, me conhecendo agora, eu sou professora de discursivas há quase 25 anos, professora de língua portuguesa também, e vou conversar com você sobre a redação do TJMT. O que você precisa saber para o teu concurso público, tá? Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui o edital do concurso, né? Então, só me organizar aqui para compartilhar a tela e vamos lá. Deixa eu ver. Isso, esse aqui. Pronto. Então, vou compartilhar aqui na guia, não é? Não. Aqui é a guia de conhecimento da FGV mesmo, melhor. Pessoal, prova da FGV, o que a gente precisa saber, né? Então, com toda a experiência que eu tenho, eu vou falar para vocês, aqui sejam vocês aqui no Turma de Redação que já estão estudando conosco, né? Se você ainda não é nosso aluno, pode se matricular aqui no Turma de Redação Concurso, seja muito bem-vindo. Se já está no Turma de Redação Concursos, seja muito bem-vindo, se dedique a assistir todas as aulas, eu vou explicar um pouco a diretriz, né, do funcionamento de tudo, para você entender. E quem está comigo aqui no meu canal, se não é inscrito, se inscreva, é uma série de dicas da FGV de língua portuguesa, tem vídeos passados que vocês ainda podem assistir, que são muito importantes, tá certo? Que vão dar um reforço legal para vocês também, língua portuguesa e redação também. Pessoal, vocês vão fazer prova dia 15 de dezembro. Está lotado de provas no Brasil inteiro, então é um dia que o seu concurso ele deve ficar relativamente esvaziado. Sim, o que eu estou falando não é que eu estou inventando esse tipo de situação, não. Pessoal, desde a pandemia, desde quando acabou a pandemia, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas, por ficarem muito dentro dos seus lares estudando, nos seus escritórios, elas perderam a coisa da socialização. E a questão da socialização, antes, dentro das salas de aula, era muito importante. Por quê? Porque as pessoas se encontravam, elas iam estudar, mesmo que elas não tivessem estudado o suficiente, elas iam fazer prova, porque acabavam colegando umas com as outras, não é? E aí você tinha um índice de abstenção muito menor no dia do concurso. Hoje, tem comparecido para fazer prova cerca de 50% dos candidatos inscritos. Tem sido a média desde o início do ano, seja em concursos localizados, seja em concursos mais amplos. Mas o que essa notícia tem de interessante para nós? Ora, uma baixa na chamada concorrência real, tá? Hoje você pode olhar daqui a pouco no número de inscritos, você vai se assustar com o número de inscritos. Todo mundo se inscreve para concurso. Mas antes você tinha o quê? Uma abstenção na ordem de 20%, 30%. Hoje é altíssimo, tá, pessoal? A gente tem abstenção aí, às vezes até mais de 50%, tá bom? Então, por isso que eu falo, se você quer passar no concurso, chegou o momento é agora, estude com muito boa vontade, se dedique, faça seus projetos, que isso é muito importante você projetar o que você quer para você, não pense só no concurso. Pense em projetos de vida mesmo, que são importantes. Porque aí você vai entender o concurso como uma poupança. Se você calcular o teu horário de estudo como hora de trabalho mesmo, você der valor a esta hora de trabalho, entender que você está fazendo um investimento em você mesmo, não é? Ou você mesma, você vai sim ter um desempenho melhor, você vai começar a racionalizar as coisas. E racionalizar tudo torna você menos ansioso, menos ansiosa, né? E um pouco mais pé no chão, tá? Então você começa a trabalhar como se estivesse trabalhando para você, tá bom? E é interessante isso, né? Antes de entrar aqui no edital, porque a gente na vida faz tudo por todo mundo, menos pela gente, tá bom? Então chegou a sua vez de cuidar de você um pouco melhor. Pessoal, nós teremos prova objetiva, né? Eu vou falar aqui da prova objetiva de língua portuguesa, que é naturalmente o que eu sei, né? Tanto para o pessoal do técnico quanto para o pessoal do nível superior, tudo bem? E o que acontece? Qual a diferença entre a prova objetiva e a prova discursiva da Cisgran Rio? A prova objetiva da Cisgran Rio de língua portuguesa, pessoal, é muito difícil, não é uma prova tão simples. Juna, agora você me desanimou. Não, o que é difícil para um é difícil para todos, tá certo? Mas é superável, bastante superável quando você entende a dinâmica dessas provas. Por exemplo, no turma de redação concursos, existe esse bônus. Aliás, eu começaria por aquilo ali. Certo? Eu iria lá para as provas, porque o que você precisa saber em língua portuguesa é resolver prova. A prova da FGV não é uma prova que você fica estudando gramática, assim, para ela, não faz muito sentido.
Você tem que praticar a prova. Porque é como se você fosse tirar sua carteira de habilitação ou sua carta de habilitação, não é? E você tivesse que treinar a pista. Onde vai ser feito o exame? É bem assim, tá? Então, língua portuguesa é um pouco mais complicado, mas se você treinar com as provas, você vai fazer o melhor treinamento e você vai notar que seu desempenho vai mudar, mas vai mudar radicalmente. As primeiras provas trazem muito desconforto, isso é fato, tá certo? Muito desconforto, mas depois você começa a se sentir melhor, você começa a notar o teu índice de acerto lá, lógico que lá pela quinta prova, né? É que esse índice começa a subir e tudo começa a fazer sentido, tá bom? Então é isso. Já a prova de redação é uma prova mais simples, é uma prova mais direta. A prova discursiva da FGV é bem mais simples, correção bem mais suave, eu vou falar sobre ela. Esta prova vai valer 10 pontos, não é? A banca vai corrigir as provas, né, com base nos critérios. Então a gente vai observar aqui daqui a pouquinho esses critérios. A banca pede para que você use caneta transparente, tá, gente? Transparente, não é essa carga amarelinha aqui, não. Acho que tá dando para vocês notarem. Deixa eu ver isso, tá? Agora eu consegui conferir. Não é essa carga amarelinha. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para ficar bem nítido. Então, veja só. Não é esta carga amarelinha aqui, não. Isso aqui não é transparente, não. Transparente é isso aqui, tá bom? Qual a melhor caneta? Sem a Bic me dá 1 centavo de real, essa daqui. É a melhor caneta para fazer prova discursiva. Por quê? Eu ainda faria de cor preta. Por que eu falo isso para vocês? Porque, gente, as provas são digitalizadas. Então, se as provas são digitalizadas, a gente não pode fazer prova com caneta muito fina, tá? Fica a dica. O acento não sai muito bem, às vezes não sai com uma boa imagem. Por exemplo, a Sesgran Rio, perdão, a FGV não tem muitos problemas, mas a Sesgran Rio, no CNU, fez uma bagunça na digitalização das provas que eu fiquei temerosa de o examinador da Sesgran Rio ter corrigido aquelas provas com base naquelas imagens muito ruins, tá? Então, o que eu aconselho vocês é vocês não caírem nessa cilada. Eu vou procurar no meu e-mail aqui, só para eu poder mostrar, porque agora já passou a fase de, como é que fala? Né? Vocês não estão vendo meu e-mail não, porque tem nome de aluno, tá? Já passou a fase de recorrência, os meninos estão só na fase de julgamento, e aí a gente fica um pouco menos, né, apreensivo de mostrar essas provas. Mas é triste, tá? Muito triste o que aconteceu ali na imagem das provas. É claro que depois os alunos reclamaram, que eu falei, gente, cobra uma imagem de prova melhor. Não tem nem como recorrer disso, tá certo? Aí eles conseguiram sim uma imagem de prova melhor. Mas quem me garante que o corretor que recebeu essas imagens de prova, né, que ele conseguiu ler tudo que estava escrito nessas discursivas, tá? Porque eu acho que a imagem aqui no vídeo vai ficar melhor do que a imagem real que eu tenho aqui no meu computador. Porque eu fiz esse teste com câmera, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês observarem e como que isso é importante que eu estou falando. Por isso que eu falo, use uma caneta Bic normal. Vocês precisam ter consciência da realidade dos concursos, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui para vocês uma imagem. Vou ver aqui na própria guia para vocês notarem, certo? Não sei se vai ficar, né? Gente, qual que é o problema dessa imagem? Você consegue até ler o texto, mas no momento que a gente procura um acento, por exemplo, certo? Aqui a gente não sabe se tem pingos, tem acento, se o aluno acentuou, se o aluno colocou pingo. Quer dizer, eu, professora, não na fase, por exemplo, de recursos, tive dificuldade para entender algumas situações. Imagine então o professor que estava corrigindo essas discursivas pela primeira vez, o professor da correção oficial. Então, pessoal, eu falo para vocês o seguinte, né? Vocês precisam usar, desde o cuidado com o concurso, ele vem desde essas questões mais simples, tá? Você usar uma caneta transparente com de ponta média. Não usar uma caneta de ponta grossa não é legal. Por quê? Porque ela pode borrar. E aí, onde você tem um ponto, aquilo pode manchar o ponto, onde você colocou acento, pode manchar o acento, e tudo gera desconto em língua portuguesa, tá bom? Então, eu vou falar isso também para vocês.
Mas vamos aqui seguir compartilhando o edital novamente, né? Então, pra gente... Peraí, isso, bonitinho. Vou colocar aqui na guia, tá? Se bem que tá dando pra ver aqui na guia do Vimeo. Então, pessoal, o que que vocês têm, não é? Vou colocar aqui, fora da guia do Vimeo. Pronto. Vê nessa guia aqui. O que que vocês têm aqui de chamativo, não é? Nessa prova. A banca, na hora que for avaliar a prova de vocês, não é? Ela vai começar pela abordagem do tema. E como é que a gente faz uma abordagem do tema segura, né? Uma abordagem segura para a FGV? Pessoal, a primeira abordagem segura para a FGV que eu tenho que ter é prestar muita atenção às perguntas que a FGV faz. Sim, veja só, não vá pegar esqueleto de redação, porque esqueleto de redação é comércio, gente. É comércio, com muito respeito aos meus colegas que infelizmente fazem isso. Eu sinto muito. O aluno que me segue, eu vou falar a verdade para ele, né? Eu sou professora porque amo dar aula mesmo, amo, amo, amo dar aula, né? Tenho outra formação, mas eu tô numa tristeza, porque ao mesmo tempo que eu penso em fazer outra coisa na minha vida, eu vejo o quanto, né, o meu trabalho tem um significado pelo conjunto de toda a informação, né, pelo repertório de todo o trabalho, pela experiência. Então vamos lá. Primeira questão, a banca te dá um número mínimo de 20 linhas e o máximo de 30 linhas. É importante que você cumpra esse intervalo muito bem, tá? Principalmente chegando bem perto das 30 linhas. Naturalmente eu estou falando de uma redação de conhecimentos gerais, tá certo? Mas eu estava falando de abordagem do tema. Como é que a banca traz para nós, né, estas, vamos dizer assim, as suas propostas? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, algumas propostas da banca, tá? Então, vou compartilhar essa guia que eu estou com ela aqui, que é uma das últimas provas que a FGV propôs, tá certo? Que é a prova do TRF da primeira região, tá bom? E a gente quase acertou este tema, a gente foi certinho, mas a gente falou da justiça, do papel do julgador. E a banca falou da advocacia, mas com certeza meus alunos pegaram os argumentos tratando dessa questão da modernidade tecnológica e aplicaram aqui também. Por quê? Porque a advocacia é uma das partes da justiça, tudo bem? Veja que a banca, o que ela faz? Ela traz normalmente um texto um pouco mais curto, às vezes um texto longo, mas em geral são textos curtos. E ela pergunta, como a tecnologia pode ajudar no direito? É a pergunta dela. E ela vem e diz assim, ó, a tecnologia está remodelando profundamente a advocacia e a inovação tornou-se uma palavra-chave no cenário jurídico moderno, né? Ou seja, todo o cenário jurídico. Assim, à medida que os avanços tecnológicos aceleram, os advogados enfrentam a necessidade de adotar novas ferramentas e abordagens para permanecerem competitivos e eficazes. Normal. Então, a banca te trouxe um panorama daquilo que acontece na contemporaneidade. Por quê? Porque dissertação é um texto contemporâneo. Dissertação é sempre um texto do presente. De que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia? É a pergunta. Diga o que pensa em um texto dissertativo em linguagem curta, dando atenção especial aos argumentos apresentados. E aqui nessa prova, os alunos tinham no máximo 20 linhas. Pessoal, as provas da FGV têm essa característica, ou seja, elas vêm em forma de pergunta. Ou a banca vai fazer perguntas que são próprias da área de vocês, então vocês estão na área da justiça. A tendência é que a banca pergunte dentro dessa órbita de tudo que forma a justiça, tá certo? Pegando fenômenos atuais, associando esses fenômenos atuais ao trabalho do judiciário, né, de toda a sua composição. Por exemplo, nesse caso, ela trouxe a advocacia. Mas ela está perguntando como a tecnologia pode ajudar no direito, de forma geral, tá? Então, o direito, a gente sabe que é o Poder Judiciário, que vai fazer o que com o direito? Vai ser o fiscal, né? É quem demanda se cumprir a lei, tá certo? Ou seja, quem faz com que o direito aconteça dentro da sua jurisdição. Então, o que nós temos? Ou a banca vai trabalhar desta forma, tá certo? Ou ela vai perguntar temas corriqueiros, porque ela pergunta coisas corriqueiras. Por exemplo, vou compartilhar aqui outra guia da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, da área de educação, né, em que a banca está falando sobre feriados no Brasil. E ela pergunta aqui, afinal de contas, o Brasil tem de fato muitos feriados? Quais as vantagens e desvantagens desses feriados? É uma pergunta que ela fez. E ela pede para que o aluno produza um texto dissertativo argumentativo sobre isso.
Então as perguntas às vezes são muito corriqueiras, tá certo? Mas o que é importante, Júnia, numa prova de tal natureza? Primeiro, como eu falei, não peguem esqueleto, porque esqueleto responde por redações muito comuns. E a redação da FGV é uma redação, pessoal, muito. Como é que eu chamo a atenção de vocês? É uma redação bem sui generis, tá? Ela pode dar um tema isolado? Pode. No curso, por exemplo, vocês vão ver exemplos até com temas isolados. Mas qual que é a grande questão da FGV e nas propostas temáticas a gente tem batido nas perguntas? O que? É responder pergunta. E como é que você procede com a resposta à pergunta? Você vai responder em primeira pessoa do singular? Não. Você vai responder em terceira mesmo, fazendo uma dissertação. A sua opinião, a banca quer saber a sua opinião, mas você adota aquela dissertação impessoalizada. Por quê? Você não quer ser servidor público? Quero. Então você tem que escrever como demanda, né, o serviço público, como demandam os valores dos poderes públicos. Que valores? Por exemplo, valores como um valor de isonomia, de impessoalidade, certo? De moralidade. Então, o que você vai escrever não é que tem, por exemplo, igual as pessoas falam, isso tem um viés assim, não tem nada de partidário, gente. É republicano. Republicano. Por acaso, se partido X cumpre a república, uma questão do partido X. Se outro partido não cumpre, uma questão do outro partido. Vocês serão servidores de um poder estatal. Isso que é importante. Política passa, você continua. Por isso que você tem estabilidade, tá bom? No serviço público. Ninguém pode sair te mandando embora por perseguição política ou qualquer coisa dessa natureza, tá? Então, a coisa não acontece dessa forma, assim. Então, gente, a banca pergunta, afinal de contas, o Brasil tem de fato muitos feriados? Como é que você começa a redação? Primeiro, do teu ponto de vista, se você achar que tem, você pode começar. De fato, o Brasil tem muitos feriados, ponto. Né? E aí você vai justificar por que você acha que são muitos. Né? Aí você vai pensar a tua argumentação, porque é de olho nisso que a FGV está. Ela quer saber por que você pensa assim, tá? Ou se você achar que não. Não, o Brasil não tem muitos feriados. Ponto. Certo? Então você pode justificar por quê, tá bom? Veja que a banca pergunta em seguida quais são as vantagens e desvantagens disso, ou né, as vantagens e desvantagens disso. Veja que a banca não está colocando o ou, ela está colocando o e. Isso é uma questão muito importante, vocês saberem ler o tema. Como é que a gente lê um tema para concurso? De olho em palavra-chave. E as palavras do tema vocês têm que trazer para o texto, gente. Por que precisam trazer? Porque vocês estão sofrendo uma entrevista indireta, certo? E que entrevista indireta é essa, Júnia? A entrevista indireta que a gente chama é aquela entrevista, não é? Por exemplo, a banca não tem como sair entrevistando vocês pessoalmente, tá? E nem ficar criando fases e fases de concurso até chegar numa prova oral. Felizmente não tem como fazer isso, é muito caro. Então o que eles fazem? Ora, eles vão observar quem são vocês, se vocês concordam com a missão do serviço público, com os seus valores, né, do poder para qual vocês estão inscritos, é dessa forma, é olhando o que vocês escrevem. E também olhando se vocês têm perfil para serem servidores. Ora, o servidor não trabalha dentro da legalidade? Não é um princípio do artigo 37 da Constituição? Concorda comigo? Muito bom. Então, por ser um princípio do artigo 37 da Constituição, este servidor público, ele tem que saber, pessoal, ler tudo que chega para ele, tá certo? E ele tem que cumprir exatamente aquilo que está ali, tá? Ele tem que olhar aquela demanda com muita atenção e cumprir exatamente aquilo que está ali. Ele não pode ir além. Ele não pode fazer o cumprimento fora da lei, ou seja, interpretando além da lei. Então, o que a banca faz? Ela te faz perguntas. É o método que ela usa. Ao te perguntar, ela quer saber uma resposta objetiva, princípio da eficiência. É o espelhamento, tá? No processo de escrita, aqueles princípios que fazem parte do artigo 37. Então, quer dizer, ali a eficiência, quando você cumpre eficiência e efetividade, quando você responde de fato, tá certo? E responde dando seus argumentos. Então, você cumpre a efetividade, você cumpre a eficiência. A banca quer que você responda exatamente o que ela te deu. Isso é o quê? O princípio da legalidade, você aprender a trabalhar dentro dos limites que a banca impõe. Então, se a banca diz quais são as vantagens e desvantagens,
você tem que explicar, apontar vantagens e desvantagens, tá bom? Como que eu começo a redação? Na introdução é respondendo objetivamente essas perguntas. Respondendo objetivamente essas perguntas, tá bom? O que você vai fazer no desenvolvimento? Você já vai desenvolver, tá, os argumentos que têm a ver com estas perguntas, tá bom? Nesse caso, desse tema seria o quê? Você desenvolver estas vantagens, tá certo? Então é isso que você faria, certo? Você falar um parágrafo sobre as vantagens, depois outro parágrafo sobre as desvantagens. E quando chegar ao final, né, você pode ou fazer uma síntese de tudo que você fez, uma vez que você não pode inventar nada, né, legalidade, princípio da legalidade, né, ou seja, é o teu limite. Ou você pode propor soluções de cunho republicano. Soluções que são baseadas, por exemplo, no artigo 3º da nossa Constituição de 88, e que não tem nada de partidário, tá, gente? Lembrando, não atacando o partido A ou B, é somente corrigindo o percurso, porque às vezes em rede social a gente vê colegas que são mais novos falarem assim para os alunos assim: olha, este tema que caiu na redação é um tema esquerdista, isso é um tema progressista. Se você não pensar como eles, você não entra. Isso, na verdade, gente, concurso existe muito antes, né? Vamos supor, na verdade, os concursos eles existem na década de 90, sim, tá? Logo depois da Constituição de 88. Ali eles começaram de uma forma ainda muito tímida, não é? Porque a gente estava passando pela reforma administrativa ainda. Quando chega nos anos 2000, tudo bem, que é uma esquerda que está no poder, né? O primeiro ano do governo Lula, chegando em 2000, você começa a ter concurso, de fato, muitos concursos. Eu era menina quando eu comecei a dar aula para concurso, eu estava ali, né, quase me formando. Então, quer dizer, os concursos começam a pegar mesmo nessa temporada. E eles vão acontecer, independente de governo. É claro que há governos que fazem mais concurso e governos que fazem menos, isso é fato, tá? Há governos que atuam mais com a máquina pública, há governos que param mais a máquina pública. Isso aí eu não estou aqui para discutir isso. Então, o que eu estou aqui para discutir é a tua produção na discursiva. E a única coisa que, quando eu corrijo esses percursos aqui, por ter todo esse histórico de trabalho, é para o aluno não ficar achando que redação é uma questão de opinião. Redação não é uma questão de opinião. Redação é uma entrevista republicana, tá certo? Então você olha para uma problemática que existe no país ou que existe na justiça do país, não é? E vai responder esta problemática conforme teus conhecimentos, principalmente conforme seus conhecimentos constitucionais. Tá bom? Guardou isso? Então é isso. Isso é democrático, tá, gente? É tanto para um lado quanto para o outro. Isso não tem nada a ver com um ponto de vista específico, tá bom? Então o que você vai fazer isso é proceder a esse tipo de resposta. Os teus argumentos, eles precisam ampliar esse tipo de situação, tá? Outra questão que eu sempre chamo a atenção de vocês. Quando eu falo de conclusão republicana, a conclusão são das conclusões que visam, por exemplo, a superação de uma série de problemas que dizem respeito, não é? Que estão compreendidos principalmente, quando eu falo artigo 3º da Constituição, estão compreendidos na finalidade, ou seja, nos objetivos fundamentais, as finalidades fundamentais, né, da nossa república. Gente, escutaram um barulho aqui do Mike, tá bom? Então, eles estão compreendidos ali, o Mike é o cachorrinho, estão compreendidos exatamente nessas finalidades da república. E aí, o que acontece? Essa finalidade da república, ela tem a ver com o combate à pobreza, tem a ver com o combate a toda sorte de preconceitos, tem a ver com desenvolvimento, sim, desenvolvimento nacional. Quando você vai trabalhar esse tema dos feriados, você pode falar, né? Exatamente concluir nesse sentido. Que se você nota que há muitos feriados, você pode, então, deixar claro que há muitos feriados, eles têm vantagens, por exemplo, né, para determinados setores comerciais, mas tem como desvantagem, por exemplo, né, um peso em outros setores produtivos que colaboram mais com o aumento do PIB, se é esta a tua opinião, tá? Só estou dando um exemplo, tá bom? Então, pessoal, essa é a minha dica, né? Essa é a minha orientação. Quem vai começar conosco no Turma, assista as aulas mesmo. Se você já é muito bom em redação, já estudou conosco, aí o que você precisa fazer? Você só precisa
pegar esta orientação inicial, pegar um exemplo ou outro que tem na aula e partir para a redação, tá? As redações depois terão acompanhamento, ao final vocês têm resumo o comentário desses textos, né? O comentário estrutural principalmente, que é o que nos garante ali as melhores posições. O Turma é um projeto pequeno, é um projeto sempre procurado por alunos que são veteranos, né? Então a maioria desses alunos vem indicados por alunos já aprovados em concurso, né? Ou alunos que já estudam para concurso há algum tempo e estão aqui conosco porque vêm em busca de informação mesmo, que tem a ver com o próprio concurso público, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, espero ter ajudado vocês com esta apresentação, tá? Um beijo grande.